Olá! Nesse vídeo, eu e meu amigo Gabriel Raposo iremos falar sobre socialismo e capitalismo, sendo que ele falará sobre capitalismo e eu sobre socialismo. Iremos falar mais sobre a história dele e como ele funciona, cada sistema desses. Então vamos começar? Bom, o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico no qual a mão de obra e os meios de produção têm fins totalmente lucrativos. No capitalismo, os lucros de uma empresa vão ser destinados totalmente ao dono dela. E com esse dinheiro, esse dono vai pagar um pequeno percentual para os funcionários dele. Normalmente esse percentual é o suficiente apenas para esse funcionário sobreviver, o que gera um sistema totalmente desigual, onde os donos da empresa têm muito dinheiro e os funcionários têm pouco. Isso gera o chamado dinheiro na mão de pouco. Logicamente, o sistema capitalista, quem vive nele tem o objetivo de gerar lucro para poder gerar mais lucro ainda, com investimentos e coisas do gênero. No capitalismo, as pessoas têm o dinheiro, podem gastar o dinheiro delas no que elas quiserem. Daí surge um fator chamado mercado. O mercado vai funcionar através da demanda. Quanto mais a demanda for maior, mais o produto vai ser caro. E quanto mais a demanda for menor, o produto vai ficar mais barato. O capitalismo é considerado um sistema totalmente competitivo exatamente por isso. Porque uma empresa vai ver que um produto está dando muito lucro e ela vai produzir esse produto. E haverá outra empresa produzindo esse produto também, porque ela observou também que isso dá lucro. E vai acabar havendo uma briga entre as duas, para qual consegue vender mais barato. Isso é bom para as pessoas, porque isso irá baixar o produto, irá baixar o preço do produto. E caso não ocorra essa competitividade, pode acabar havendo um cartel ou um monopólio, onde os valores seriam totalmente iguais, sem alteração. Bom, o socialismo moderno surgiu no final do século XVIII, tendo origem na classe intelectual e nos movimentos políticos da classe trabalhadora, que criticavam os efeitos da industrialização da sociedade sobre a propriedade privada. O sociólogo Karl Marx acreditava que o socialismo seria alcançado através da luta de classes e de uma revolução do proletariado, tornando-se a fase de transição do capitalismo para o comunismo. A maioria dos socialistas pensam que o capitalismo concentra injustamente a riqueza e o poder nas mãos de um pequeno segmento da sociedade que controla o capital e lucra, através da exploração, criando uma sociedade desigual, que não oferece oportunidades iguais para todos a fim de maximizar suas potencialidades. O socialismo também defende um certo grau de intervencionismo na economia e também racionalização econômica. Eles acabam sendo às vezes opostos, caso problemas. E o socialismo pode ser dividido em 3 ramos, podemos assim dizer: o utópico, que acha que tudo vai ser flores, tudo vai dar certo e não é assim que funciona. Temos também o científico, que usa ideias de Karl Marx e Engels para fazer uma análise da sociedade, para ele funcionar. Também não deu muito certo na sua aplicação. E também, além desse, temos o socialismo... Não, brincadeira, gente. Outra vertente se chama anarquismo, que condena qualquer tipo de forma de controle, que também não funciona, sendo que até tribos indígenas e grupos muito pequenos precisam da representação de um líder. Bom, todos nós sabemos que a Idade Média na Europa foi um período muito conturbado devido às diversas guerras que ocorreram, como por exemplo as cruzadas. Devido a essas guerras, várias pessoas começaram a se abrigar em feudos em troca de proteção, E com o fim das cruzadas acabou acontecendo um período muito próspero na Europa, onde se abriu um espaço para novas técnicas de produção de alimentos, tecnologias agrícolas, e que gerou o aumento da produção de comida, e as pessoas começaram a observar isso e começou a acontecer um crescimento demográfico, a população aumentou. Mas com esse aumento da população, acabou gerando os feudos começaram a ficar gigantes, e quando os guerreiros estavam voltando, os cavaleiros estavam voltando das cruzadas, eles saquearam diversas cidades do Oriente. E com isso, eles geraram muitos bens, como por exemplo, eles roubaram várias joias, temperos, coisas de valor. E na volta, eles acabaram eles começaram a vender. E foi aí que começaram a surgir as feiras e as rotas comerciais. Bom, logo após isso, as pessoas começaram a ver que isso dava dinheiro e começou a surgir uma nova classe, a burguesia. A burguesia era ganhando totalmente dinheiro em cima do comércio. Só que mesmo com o período próspero, sempre havia vários saqueadores que estavam de olho e iam lá e roubavam eles. Com medo disso,
burguesia criou os chamados burgos, que eram cidades com muros de proteção, onde os saqueadores não conseguiam entrar e roubar os produtos. E ao criar esses burgos, as pessoas que estavam nos feudos começaram a ver que eles podiam tentar a vida na cidade e seria uma vida mais fácil, sem os maltratos do feudo e essa vida difícil que eles levavam. E isso levou à geração do êxodo cultural, que várias pessoas, êxodo rural, onde várias pessoas saíram da zona rural e foram para cidades, né, para os burgos, e acabaram gerando grandes cidades. E com isso também, outras pessoas viram que dava dinheiro era empréstimo com juros em cima. Foi que surgiram os banqueiros e os cambistas que trocavam moedas, gerando assim o capitalismo. Olha, gente, socialismo no papel parece uma coisa muito bonitinha, só que na prática a aplicação às vezes acaba não dando certo ou dando muita cagada. Tanto que o socialismo muitas vezes acaba sendo relacionado com autoritarismo e ditaduras e terror político. Isso aí por alguns motivos, como por exemplo durante a Revolução Bolchevique, né, deu certo, conseguiram tomar o poder do czar. Só que depois, o que aconteceu? Entrou o Stalin com o Lenin e tudo mais, o Lenin morreu. O Stalin começou a perseguir todo mundo que era contra ele e matou muita gente. Tanto que no regime dele, o total de mortes categorizadas apenas pelo regime dele, pelas ações que ele tomou contra a própria população, sem contar com a Segunda Guerra nem nada, são 20 milhões de pessoas mortas. Ouviram bem? 20 milhões. Milhões! Bom, parece que eu estou pegando o pé do Stalin, né? Mas outros regimes também tiveram muitas mortes, né? Por exemplo, no Camboja, Khmer Vermelho, 1,5 milhão de pessoas foram perseguidas e mortas durante o regime deles. No Vietnã, só nos anos 50, morreram entre 200 mil e 900 mil pessoas por causa do regime comunista. Na Coreia do Norte, entre 900 mil e 2 milhões de fome, até hoje. E além disso, podemos citar alguns regimes como o de Mao Tse Tung, que só por perseguição e fome matou mais de 20 milhões somados. Realmente a coisa é feia. Também teve casos na África, né, como por exemplo a Etiópia, que entre 200 mil e 900 mil pessoas morreram. Então a coisa é feia. Vocês perceberam, né? Por causa disso aí, como eu já disse antes, o socialismo acaba sendo caracterizado por totalitarismo, autoritarismo e terror político.